Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Infelizmente, no Brasil, a corrupção está presente em várias esferas na política, em ONGs, em entidades de cunho social. Turmilco, há bem pouco tempo, uma das grandes denúncias do Brasil foi com relação à ONG presente lá no Ministério do Esportes. Um outro aspecto que a gente vê muito é que dentro do contexto das acusações sobre corrupção, muitas pessoas inocentes pagam pelo prazer pessoal de determinados órgãos de imprensa. Como é que o senhor vê tudo fazendo uma análise completa? E aí eu cito o caso, até às vezes, do Tribunal de Justiça, de que muitas pessoas inocentes tiveram o seu nome achincalhado através da imprensa. Como é que o senhor analisa essa corrupção brasileira hoje? Recordando-me do primeiro-ministro, ou melhor, do ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, que dizia que uma mentira repetida 1000 vezes tornava-se verdade. Olhando por este lado, hoje a mídia ela tem um poder de penetração em milésimos de segundo. Talvez não precise nem das 1000 vezes. Mas nós vivemos num estado de Mato Grosso, e eu gosto de fazer esse comparativo, em que muitas vezes a corrupção ela não se concretiza. O que se concretiza é o falatório, são os comentários sobre a existência dela. Por exemplo, no estado, eu costumo dar esse exemplo que para mim ele é quase que sempre atual. Quando você cruza com um político num corredor de uma repartição pública aqui no estado de Mato Grosso, ou melhor, em São Paulo, o político, por ser político, lhe faz a menção com a cabeça, lhe cumprimentando, mas não lhe conhece. Seja o juiz de direito, seja o empresário, seja aquele cidadão mais humilde, ele cumprimenta. Mas isso nem sempre, na sua grande maioria das vezes, quer dizer que essa pessoa pública, ela conhece, de fato, aquele cidadão, seja ele quem for. Em Mato Grosso é diferente. Quando eu subo a escada rolante de um aeroporto e nela vem descendo um político, e eu digo, o exemplo é para mim, para o senhor, para todos. Na grande maioria das vezes, aquele político conhece até a terceira geração da família daquela pessoa. Verdade. E com isso, é só um pequeno exemplo, uma pincelada, e com isso é o exemplo para demonstrar que as conversas e o denuncismo, ele corre de uma maneira muito mais rápida do que a mídia. Então, no caso nosso específico do Poder Judiciário, quando você dá uma decisão, mas esse juiz aí, eu peguei o filho dele e percebi que o filho dele, de 3, 12, 15 anos de idade, estuda no mesmo colégio que o filho da pessoa que venceu a demanda. E o que acontece com isso? Começam os falatórios. E aí a coisa vai dobrando. De 1 passa a ser 11, de 11 passam a ser 22, de 22, 44 e por aí vai. Lá na frente, quando chegar nos 1000, aquilo é tido como verdade. E é muito fácil, em Mato Grosso, no caso específico, dentro do exemplo que eu dei, chegar aos 1000. Turmilco, uma das condições que a gente vê, e eu sempre tive em mente, e o programa Cláudio Alves Sem Censura nasceu para isso. O poder, ele tem que ser respeitado. Uma sociedade democrática, ela só é justa se houver respeito aos 3 poderes da nação, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E eu faço essa pergunta para o senhor na defesa do judiciário. Será que essa situação do judiciário, de atender a todo mundo, de uma forma desenfreada, do excesso de relacionamento de algumas autoridades, até às vezes com algum líder político, é que não está dando aso a essa crítica desenfreada da própria imprensa com relação à própria corrupção brasileira? O Poder Judiciário, como bem dito pelo senhor, doutor Cláudio, e isso é uma coisa que eu diuturnamente venho repetindo. Quando se ouve a mídia falar, porque uma instituição como o Poder Judiciário não é instituição, já diz o próprio nome.
é um poder. E repisando aquilo que o senhor falou, é um dos 3 poderes que constituem a nação. É evidente que tem a independência dos poderes, mas é evidente que nós, o Poder Judiciário, não legislamos. Nós somos o executivo de nós mesmos, do Poder Judiciário. O Poder Executivo é um outro poder. Certo. Mas o senhor talvez tenha feito uma espécie de defesa e crítica nesta abertura do Judiciário. E é uma meia pinguela falar sobre isso. Porque no momento em que se prega, em que a sociedade clama por uma sociedade mais próxima do Judiciário, mais próximo, mais aberta à sociedade, até no linguajar do juiz se faz campanha para que não somente o advogado tenha acesso ao conteúdo e ao conhecimento de uma decisão, a crítica ao juridiquês, para que a parte tenha esta acessibilidade, este conhecimento, esta fácil compreensão na decisão do juiz. Se este passo foi dado, ele é muito perigoso retroceder, sob pena de até estar estimulando uma espécie de ditadura, né, dentro do Poder Judiciário, de portas frias, de batentes frios do Judiciário. O Judiciário tem se acalorando nesse aspecto. Ele tem dado esta abertura. O que precisaria realmente em todo o Brasil é nós, ao mesmo tempo em que nos abrirmos, aprendemos também a dialogar com a mídia. A mídia tem que nos ouvir de uma outra forma e não de uma forma quase que nos fazendo uma inquisição, porque toda vez que a mídia faz o approach, toda vez que ela nos aborda de uma maneira agressiva, não como que conversando com o Poder Judiciário, mas acusando de imediato. Não, se defenda, Poder Judiciário. A pergunta já é um pedido à defesa. Ela não é nem uma acusação, ela é mais ou menos entre aspas. E aí, não vai dizer nada? Não vai falar nada? Não tem nada para se defender? Jamais a mídia vem nos perguntar sobre a nossa estrutura, o que nós temos de bom. Entendi. Nós temos muita coisa. O Poder Judiciário do Brasil, e diria o senhor, doutor Cláudio, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem muita coisa boa a compartilhar com a sociedade. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem muitas coisas boas a serem noticiadas à sociedade, ao povo do Estado de Mato Grosso. Está faltando um canal do Judiciário com a imprensa do Estado? O canal já existe. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já possui a TV Jus, né? Okay. Eu falaria nesse canal no sentido físico, realmente, da mídia. Não está faltando o canal. O canal nós estamos desenvolvendo o Poder Judiciário. Eu falo como juiz, né? Evidentemente, como Anamás, os juízes de Mato Grosso, a magistratura de Mato Grosso, cada qual na sua comarca, tem desenvolvido. Nós temos hoje juiz com programas de rádio para informar a população. Nós estamos progredindo nesse aspecto. E o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não falando por ele, repito, tem dado esta oportunidade ao juiz de se expressar também, de levar o conhecimento da população, do seu jurisdicionado, aquilo que está sendo feito, está sendo implementado. Gostaria, numa oportunidade, que o senhor me perguntasse, ou se eu pudesse falar a respeito dessas situações boas do Poder Judiciário de Mato Grosso, com orgulho, como juiz de direito. Eu vou perguntar para o senhor no próximo bloco. Você confere esta e outras entrevistas em nosso site no www.claudioalvessemcensura.com.br. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. OAB, a instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, ocorreu quase um século após a fundação do Instituto dos Advogados, por força do artigo 17 do Decreto número 19.408, de 18 de novembro de 1930, assinado por Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, e referendado pelo ministro da Justiça, Oswaldo Aranha. O primeiro Código de Ética Profissional para os advogados
aspiração já antiga da classe, foi aprovado na sessão do Conselho Federal de 25 de julho de 1934, dando cumprimento ao preceituado artigo 84, inciso 3, do regulamento da OAB, encerrando a discussão iniciada em 30 de maio de 1933.